Olá, pessoal. Começando mais uma vez um Contestação Espírita. Hoje, com um tema bastante diferente do que a gente está acostumado a fazer. Não trouxemos nenhum tema derivado de evangelho, derivado de algum acontecimento mais atual, mas hoje nós vamos fazer análise de um filme de ficção científica, que eu acredito que muita gente deve ter assistido, que é o Matrix. Matrix, esse filme que eu assisti muito pouco, na verdade, né? Então, não sei, contando por baixo aí, eu devo ter assistido mais de 50 vezes, contando por baixo. Que, como vocês podem ver, é um filme que me agrada muito, né? E aí, dentro das nossas propostas aqui de trazer temas diversificados, a gente decidiu falar sobre um pouquinho do Matrix, tentando trazer alguns pontos que o filme mostra para a gente, e a gente fazer uma interpretação, né, uma interpretação nossa, com alguns pitacos de doutrina também em cima do filme, obviamente, mas é um tema livre para a gente discutir, né? Então, o Matrix é um filme de 1999 e ele trouxe toda uma narrativa diferente, uma história totalmente envolvente, trouxe também vários efeitos especiais que nunca foram utilizados antes, né? Então, foi um filme que marcou bastante o cinema, e depois houveram mais duas sequências, né? 1 e 3, e atualmente está sendo gravada a parte 4, que estamos ansiosos, estamos ansiosos, muito, muito, muito ansiosos para assistir também, né? Então, o filme ele acontece num futuro distópico, provavelmente em 2099, ou 2199, não me recordo exatamente, 2199. Então, ele acontece em 2199, num futuro bem distante, e a premissa do filme é que o ser humano ele desenvolveu a inteligência artificial e as máquinas acabaram tomando posse do planeta, né? E até eles usam os seres humanos como fonte de energia, porque em um determinado momento entre a batalha dos seres humanos e das máquinas, os seres humanos, até no filme ele fala, né? O Morpheus fala, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu sei que nós queimamos o céu, né? Então, cobriu-se o céu porque era de onde vinha a energia solar que abastecia as máquinas, então eles acreditaram que cobrindo o céu eles não tinham energia, e aí as máquinas voltaram a criar energia com os seres humanos, até tem aqueles campos onde os seres humanos são cultivados e tudo mais. Mas aí vamos fazer um pouquinho dessa discussão. Eu tenho muita coisa aqui que eu selecionei para a gente discutir, mas vamos fazer dentro do andamento do filme, né? Vamos pegar ele lá do início e vamos discutindo ao longo dos acontecimentos para a gente ficar mais ou menos aí antenado sobre a discussão. Então, logo no comecinho do filme, né, o Neo ele está lá na casa dele. Neo é o protagonista do Keanu, aliás, o protagonista é o Keanu Reeves, e o personagem é o Neo, que é um hacker. Então ele está debruçado no computador dele, e aí o computador dele começa a falar com ele, né? Fala: acorde, Neo, né? A Matrix tem você. E aí aparece siga o coelho branco, né? E aí até escreve knock knock, aí bate na porta, e aí tem o rapaz que vai pegar, o Choi, na verdade, né? Que vai pegar alguns arquivos que o Neo hackeou para ele, e a namorada dele, que é do Jur, tem um coelho branco desenhado no ombro, e eles convidam ele para sair. Com base nessa questão aí, claramente isso é um sinal, né? É um sinal que foi enviado para ele, e ele poderia, com o livre-arbítrio, seguir o sinal ou não seguir. Vocês acreditam que existem esses sinais na nossa vida? Não só esse chamado para a questão religiosa, mas chamados em geral que apontam para a gente caminhos diferentes, ou melhores ou piores? Aí eu gostaria de contar agora vou chamar a Carlinha para fazer a abertura aqui. Carla. Então,
Eu acredito bastante em sinais, quando nós estamos com dúvidas, né? Você recebe um chamado, né? E quando você tem dúvida, eu, eu acredito sim que alguém vem te dar um sinal, porque comigo já aconteceu isso várias vezes. A minha vida parece que é assim. É tudo como se eu soubesse antes tudo que ia acontecer. Eu não sei se é noção de consequência ou não, mas quando eu tenho dúvida em alguma coisa, alguém vem e me confirma que aquilo é certo, entendeu? Mas geralmente é o que é certo, né? Então, eu acredito bastante. E em questões de mediunidade, trazendo para o espiritismo, não sei se vocês já fizeram educação mediúnica ou não, o médium tem muita dúvida. A Karen, que trabalhou em câmara de desobsessão, a gente sabe, né? Você tem muita dúvida, porque é muita coisa que vem ao mesmo tempo. E às vezes a gente fica quietinho, eu mesma sou a pessoa que fico mais observando. E aí vem alguém e confirma aquilo, porque eu tenho muita intuição. Então, passa primeiro pela minha intuição. E aí, quando eu estou com dúvida, eu fico quieta, uma outra pessoa vem e fala exatamente aquilo que tinha passado pela minha cabeça. E com relação aos outros médios, também, sempre quando um grupo está com dúvida daquela comunicação, vem uma outra pessoa e de fora ou de outro trabalho e confirma para a gente se aquilo era certo ou não. É bem interessante. Legal, Carla, obrigado pela contribuição. Realmente, né? Algumas vezes a gente é, vamos dizer, evidenciado, existem evidências de sinais para a gente, mas o problema é que muitas vezes a gente não entende que é um sinal ou simplesmente ignora, né? E às vezes acontecem algumas coisas que a gente não deseja que tivesse acontecido. Mas aí, dando continuidade, depois que o Neil recebe o sinal, ele vai atrás, né, que o sinal é para seguir a do Jur, que tem o coelho branco no ombro, e eles vão para uma balada. Lá na balada, a outra protagonista, que é a Carrie Ann Moss, que é a Trinity, ela vai conversar com o Neil, né? E aí, durante a conversa, tem uma frase que ela fala lá para ele que é bem legalzinha. Ela fala assim, olha, a resposta ela está por aí e ela vai te encontrar se você quiser. Isso pressupõe que a gente tem que ficar sentado de braço cruzado e só querer, ou a gente tem que batalhar por isso, Cláudia? Não, a gente tem que batalhar por isso. E, na verdade, assim, eu entendo muito isso como muito como a resposta está lá fora, né? A verdade está lá fora, como já dizia Fox Mulder, mas a, a gente tem que estar preparado para ela também, né? Não adianta a gente trazer coisas que as pessoas não estão preparadas, né? E no filme isso é muito claro, são poucas as pessoas que eles trazem para a Matrix, por quê? Porque justamente nem todo mundo está preparado para entender. Precisa ter uma inquietação. E ela fala isso. Eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você está buscando. Então, isso demonstra que ele basicamente estava pronto para aquela verdade. Né? E muitas vezes a gente não está pronto para a verdade. A gente acha que está pronto, mas a gente não está pronto. Então, é claro que para a gente construir as coisas e para chegar na verdade, para ter acesso a esse tipo de coisa, a gente precisa também ter o trabalho. Não adianta, a resposta vai te encontrar e você vai simplesmente, legal, bateu aqui, já sei. Não é assim que funciona. Primeiro, para a gente estar preparado, a gente tem que ter esforço. Né? A gente tem que ter algum tipo de direcionamento energético, vamos chamar assim, né? Você tem que ter, ou você vai estudar, ou você vai trabalhar, ou você vai fazer algum tipo de coisa, e aí sim, quantas e quantas vezes, né, a gente passa por algumas coisas, a verdade vai estar ali, a gente já discutiu isso. Mas, em determinado momento, você ainda não consegue enxergar aquela verdade. Você precisa
ter muitos elementos. Então, nessa cena específica, eu acho que o mais interessante é o entendimento, né, de quando eles vão selecionar o Neil e dizer, olha, você vai ser um de nós, é que ele estava preparado para isso, né? E a gente tem que pensar nisso. Será que a gente está preparado, né? Se a gente levar isso para a doutrina e para as coisas todas, né? Então, acho que é uma coisa que a gente precisa refletir. A gente vai ter acesso, mas é o momento que a gente estiver preparado para isso. E também estiver disposto a abrir o coração para aceitar as coisas, né? Porque às vezes a gente ouve e se fecha, aquilo não faz sentido nenhum, né? Tem algumas pessoas que estão preparadas e não querem, tem algumas pessoas que querem e não estão preparadas. Então, assim, a gente também tem essa situação no filme, né? A pessoa, ela tá lá, ela tá preparada, ela já foi escolhida, mas ela desiste, né? Ela quer voltar atrás. E tem a situação da pessoa que quer, que às vezes não está preparada e que vai correr atrás para se preparar, né? Que vai correr atrás para conquistar aquela situação. Então, durante a nossa vida é assim também, acho que em todos os aspectos. E na questão espiritual, a gente vê isso acontecer muito quando alguém já tem a mediunidade, por exemplo, aflorada e nunca estudou nada, né? Às vezes vem de uma religião que condena, que é cheia de crendices, né, em torno da mediunidade, a pessoa sofre até encontrar, às vezes, um centro espírita que ela consiga ir, né, num centro espírita, que ela supere, às vezes, um preconceito, supere superstições, e aí ela consiga ir até um centro espírita. Tem muita gente no manicômio, porque ela é uma pessoa que tem toda uma situação já de possibilidade de comunicação espiritual, só que ela não tem nenhuma condição ou para lidar devido às circunstâncias sociais em torno dela, né, que levaram ela a ter crendices e tudo mais. Então, no filme a gente vê que o Neil, ele é uma pessoa que está preparado e ele quer. E mesmo assim ele tem uma crise, né? A gente precisa lembrar que ele tem uma crise quando ele vê a realidade. Mas ele enfrenta aquilo, supera, e é muito interessante o transcorrer da história dele. E aí, Sidney, pegando aqui a fala da Carla e também da Cláudia, fazendo um rápido resumo aqui das duas, acho que traduz bastante em trabalho, né? Se a gente quiser, a gente tem acesso, mas a gente tem que correr atrás, a gente tem que construir isso. E isso pressupõe esforço. E aí, quando nós estamos olhando de novo lá no filme, né, o Thomas Anderson, que é o alter ego do Neo, ou vice-versa, ele trabalha numa empresa de software, né? E ele tem esse trabalho regular e ele tem a atividade de hacker também. E depois, quando ele é capturado pelos agentes, tem uma fala lá do agente Smith para ele, que eu achei bastante legal de trazer aqui para a gente debater ela. Então, ele fala assim, ó, parece que você tem levado uma vida dupla. Em uma delas, você é Thomas Anderson, programador em respeitável empresa de software, e na outra, você vive nos computadores, onde é conhecido como Hacker Neil, e é culpado por quase todo tipo de infração conhecida. Nessa busca de conhecimento, nessa busca pela verdade, justifica a gente tomar atalhos não muito éticos? Não, acho que não. Existe uma beleza nesse tema que eu acho que os meninos gostarão, que é o seguinte: se a gente for filosofar, e é isso que a gente está fazendo aqui, sobre o filme, e poderíamos filosofar sobre livros, sobre música, sobre qualquer outra referência, a gente vai encontrar o paralelo religioso de várias formas, né? Por exemplo, essa percepção de mais de um mundo
se aplica completamente ao espiritismo. Essa percepção do preparo também se aplica à atividade religiosa. Então, seja no micro cenário ou no macro cenário, a relação é verdadeira, e é por isso que é tão estonteante, né? Uma obra como essa. Na época, eu me lembro que o grande atrativo, como ainda é hoje, né, são os efeitos especiais. Os efeitos especiais existem para demonstrar uma ideia de sobreposição, de dimensão, de relação tempo e espaço. E isso é só um jeito de ilustrar. E é por isso que ele é tão encantador, porque ele traduz visualmente uma ideia que você leva 1 hora para explicar para alguém, né? E aí o que acontece? Quando você entra num mundo qualquer, como por exemplo do kardecismo, você não conhece nada, você tem uma ideia do que é. E ao entrar dentro de um centro, ao ler uma das obras do Pentateuco, ou um romance, ou qualquer coisa, você começa a ter uma dimensão maior do que representa a religião e do que representa o espiritismo. Obviamente que no caminho, no aprendizado, né, porque todos nós somos júniors, por assim dizer, a gente ainda não sabe um monte de coisas, né? Eu vou aproveitar e dar uma outra referência aqui, que é famosíssima, já rodou o mundo diversas vezes, que é o depoimento do Steve Jobs na Universidade de Stanford, onde ele foi aluno e depois ele foi convidado como orador de uma turma de formatura. Aquele discurso, para mim, é a quintessência do aprendizado. Então, quando você aprende algo, você não sabe exatamente o que fazer com aquilo. Não sabe exatamente qual a função que aquilo vai ter e qual a importância que aquilo terá na sua vida. Nesse desdobramento, ou nesse aprendizado, você vai cometer alguns deslizes, algumas vezes ético, né? E aí você pode fazer, talvez, por ignorância, ou por não conhecer todo o universo com o qual você está trabalhando. Mas, a partir do momento que você conhece, aí não faz mais sentido, né? Imagino que seja a mesma coisa para educar um filho. Você ensina algumas coisas, mas ele só vai saber o real significado daquilo o dia que ele praticar, né? Então, muito provavelmente ele vai fazer bobagem no meio do caminho, como é o caso do dedo na tomada. Não adianta você explicar antes que o dedo na tomada dá choque. Você explica 15 vezes até o dia que você fala assim, bom, agora deixa pôr o dedo na tomada para ele entender do que é que eu estou falando, né? Acho que é o mesmo caso nosso. A gente tem tanto por aprender, tanto por conhecer, que eventualmente a gente pode fazer uma bobagem ou outra. Mas conhecendo essa bobagem, aí não faz sentido repetir, né? Porque senão você não evolui, você não sai do lugar. Eu vou lançar uma discussão aqui bem interessante. A questão das normas, né? A questão do New romper normas. Eu acho que deve romper normas. Olha só, eu até escrevi alguma coisinha aqui, olha. As leis, elas são feitas para a manutenção do sistema, tanto do filme quanto na nossa sociedade. As leis são feitas para cercear o alcance da verdade e da liberdade. E a nossa função é romper os limites de forma consciente. São as leis dos homens e não as de Deus que a gente tem que romper. Então, assim, isso é uma questão interessante, né? Você tem, sim, as leis que precisam ser de forma consciente. Você está lá no seu dia a dia,
né? E você tem lá a lei não matarás, todos os 10 mandamentos, todas as formas de amor que Jesus ensinou, que a gente precisa se esforçar para desenvolver, tem todo esse lado. Mas e quando você vê uma situação, a gente tem visto muitas situações hoje em que as próprias pessoas que deveriam aplicar a lei estão agindo de forma ilegal, muitas vezes agindo contra a vida do cidadão. Eu não vou abrir assim, falar de forma explícita, porque eu acho que seria um pouco complicado. Mas eu acho que você tem obrigação de ir contra leis e normas que atingem de forma negativa o ser humano. Toda lei que age de forma negativa contra o ser humano, ela precisa ser contestada. Por exemplo, a lei da escravidão, que existia há alguns anos atrás, não é muito tempo atrás, e que até hoje influencia a nossa sociedade. Foi muito importante todo o envolvimento contra essa lei. Então, assim, quando o Neil desenvolve a consciência do que está acontecendo, ele infringe todas as leis do sistema para derrubar o sistema. Então, assim, é um filme que traz um certo contexto revolucionário, e a gente gosta muito da parte ficcional dele, mas se a gente prestar bem atenção, o que o Neil faz é derrubar um sistema, um sistema de robôs, um sistema que escraviza e que faz com que as pessoas sejam cultivadas como num campo e que coloca elas numa situação onde elas vivem uma ilusão constante. Então, assim, existe um sistema no qual a gente está inserido na sociedade, que é a ideologia dominante. E quando você fala contra essa ideologia dominante, as pessoas apontam o dedo contra você e te chamam de nomes mil, Dá para citar vários aqui, mas eu não vou entrar nesse contexto. Era isso que eu queria passar. É interessante seu ponto de vista, Karen, porque quando a gente está olhando para a lei, né, e aí você pega a lei é do homem, né? Então a gente coloca leis para tentar regular, para tentar segurar as coisas, né, para colocar limites. E aí você olha aí ao longo do tempo, por exemplo, tem algumas leis que saltam aos olhos, né? No Havaí é proibido carregar moeda na orelha, é uma lei. Né? Tem no Alabama, é ilegal transportar sorvete no bolso traseiro da calça. É uma lei. Tem mais uma aqui, ó, na Califórnia, é proibido andar de bicicleta dentro da piscina. Então, são coisas que apareceram em algum momento, isso eu estou falando de coisas absurdas, né? Mas tem leis que apareceram em algum momento para colocar limites em coisas que eram completamente absurdas e hoje já não cabe mais. Né? Por exemplo, a lei do duelo, né, que antes era permitido. Para você defender a sua honra, você poderia matar uma outra pessoa, né, em nome da sua honra. Então, hoje já não é mais aceitável. Embora a gente pode entrar nessa questão filosófica e a gente vê que os duelos ainda existem, não da forma como antigamente, e até foram ampliados. Né? Se você olhar tem algumas nações que elas fazem questão de estar sempre em duelo com alguém. Né, para poder avançar. Isso como não sei, um princípio vital. Né? Mas, enfim. Não, e eu quero falar, assim, que, na verdade, é voltar um pouquinho no tema da semana passada. Né? Por que os maus são preponderantes? Né? Por que o mal ainda é maior que o bem? E eu acho que quando a gente puxa exatamente desse ponto que a Karen está falando, de observar coisas que já não cabem mais, já não são mais. Nós não estamos falando aqui de coisas
Nós estamos especificamente falando de coisas que não se encaixam mais, né? Que não estão mais trazendo benefícios, que precisam ser repensadas, né? E muitas vezes, como uma lei dessa, né? Por exemplo, que o Alexandre acabou de falar, né? Ou leis como coisas maiores ainda, né? Mais absurdas que já aconteceram, que a gente acredita que já passou desse nível, mas combater o bom combate, né? É dizer, olha, isso aqui não dá mais, a gente precisa mudar, a gente precisa propor discussões, a gente precisa avançar nisso e trazer novas soluções, né? Então, a gente precisa deixar de ser um pouco tímido, né, nesse sentido, porque o próprio livro dos espíritos, os espíritos falam para a gente que quando o bem tiver a força, né, e deixar de ser tímido, nós vamos sim trazer o que de verdade precisa ser feito. É óbvio que a gente está falando sempre do ponto de vista de que nós estamos certos, não é? A gente precisa analisar tudo precisa ser trazido para a sociedade, discutido, porque o meu ponto de vista não é o mesmo do outro. Então a gente tem que fazer isso respeitando as regras da sociedade e das comunidades, né? Então, sempre de uma maneira não de burlar ou de fazer, de trazer, de infringir a lei, mas sim de discutir as leis, de refazer as leis. Né? Às vezes a gente fala, eu não vou obedecer porque isso é uma lei e eu não concordo. Não é assim que acontece na sociedade. A gente precisa ter uma noção de que as leis existem. O que a gente pode fazer é tentar modificar aquilo que a gente não concorda, e sempre de uma forma democrática e de uma forma bastante dialógica. Penso que é isso. Se eu puder complementar, o bom da juventude é essa audácia, né? Essa inconsequência saudável, que é um pouco o que o Neil faz, né? Quando ele acho que você vai chegar nisso ainda, Alexandre, mas quando ele está aprendendo a pular dos prédios, a alcançar a sua flexibilidade total, o que eles chamam de domínio da mente, né? É isso. Normalmente, ali a gente percebe algumas fraquezas, assim, ou alguns pontos em que aquilo não passa, né? Que ele tem dúvida, a gente falou aqui sobre a dúvida de não conseguir e tal. E eu acho que a dúvida, ela é saudável porque ela não te coloca no ponto de falar assim, eu não sei fazer isso e eu não vou conseguir. Talvez eu tenha que concluir o pensamento depois, né? A dúvida serve para você estudar qual a melhor maneira de você chegar a um objetivo. Pelo menos para mim funciona assim. E com relação à religiosidade, à religião, ao espiritismo, eu acho que tem uma coisa assim, que algumas coisas não cabem. Aquilo que eu falei na primeira intervenção. A partir do momento que você aprende alguma coisa, algumas atitudes não fazem mais sentido. Né? Quando você é muito apaixonado por alguma coisa, ou você tem um ponto de vista muito latente, quando você ouve a explicação, as razões, o contexto histórico, etc. e tal, aí você fala assim, entendi um novo ponto de vista. E entender esse novo ponto de vista, ou aprender alguma coisa, significa que algumas atitudes não cabem mais na forma como você fazia, né? Seja o desrespeito ao próximo, seja a falta de amor próprio, seja a falta de caridade. Todos esses elementos, você fala assim, por que eu não sou caridoso se eu já aprendi que ela é importante? Então, vai do exercício até você praticar isso e exercitar bastante até que se torne natural. Todos nós somos criminosos perante a lei. Se não é a lei física, né, com essa lei, com as leis divinas mesmo, né? Então, faz parte, né, da nossa evolução cometer crimes. E quando a gente fala de leis e ordens, elas estão relacionadas ao crime ainda, elas não estão relacionadas à nossa consciência. E geralmente elas surgem devido a um ato criminoso, né? Igual você falou
da bicicleta na piscina. Provavelmente aconteceu algo muito prejudicial, algo péssimo ali, que eles tiveram que fazer essa lei. Né? Então, se a gente for ver, a lei ainda está muito ligada com o crime, não é por uma consciência. Eu acredito que conforme o espírito vai tendo mais consciência do que é certo, ele vai deixando de ir fazendo leis. Né? Então, ele vai só praticando o bem, mas ainda não é para nós. E com relação ao Neil, eu acredito que ele já tinha um domínio, né, sobre tudo aquilo. Que ele era um hacker, ele desafiava a inteligência dele, ele já sabia fazer uma porção de coisas, mas eu acho que é o ponto que o espírito se cansa da maldade. Né? Fala assim, o que eu estou fazendo com isso? Eu já tenho domínio, eu já sei para que serve, para que eu estou usando isso? Então, aí é um despertar da consciência, quando ele pega e fala assim, eu tenho que fazer algo diferente, isso está me cansando. E aí é quando aparecem as oportunidades, que aí é o que aconteceu com ele, né? Apareceu alguém para despertar a consciência dele para tudo aquilo que ele já sabe. Então, acho que tudo que a gente tem de talento, que a gente esconde ou que a gente não usa, acaba sendo também um crime, porque você tem tudo aquilo para quê? E aí você começa a ver que aquilo lá pode ser usado para o bem das pessoas, para o próximo. Então, eu acredito que seja um passo para a evolução. E ela é gradativa, né? É um passo, depois disso vem outros e outros e outros.